Boa noite. Que a paz de Cristo continue reinando em nossos corações, amém? Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa noite é no limite da fé. Por que no limite da fé, pastor? No limite do que eu creio. Porque é difícil falar para Deus que crê, enquanto dentro de nós há medo, dúvida, incerteza. Quando você quiser provar de Deus coisas grandes e soberanas, e ver a palavra se cumprir na sua vida, creia de todo o coração. Não adianta falar para Deus e isso não estiver dentro de você. Toda vez que você quiser ver Deus se mover, obedeça a palavra, viva a palavra. Porque Deus vai colocar a mim e a você, todo aquele que é levado ao limite da fé. Aprenda isso, todo homem, toda mulher que é levado ao limite da fé, Deus tem algo maior com esse e com essa. Por quê, pastor? Porque ninguém é provado, amado, acima das suas forças. Se Deus sabe que você tem fé, Deus vai te usar na dimensão que você tem fé. Se você olhar, se Davi não tivesse fé, não confiasse em Deus, a convicção que ele tinha matado um urso e um leão, ele não desceria para matar um gigante. Se ele não acreditasse que Deus era com ele não desceria, irmão. Porque a Bíblia diz que havia uma fileira de muitos guerreiros e ninguém desceu para lutar. Mas ele desceu e matou o gigante. Se Gideão não cresce, não tivesse uma fé em Deus, ele não pegaria 300 homens, montaria em cavalos e ia para a guerra. E vendo uma multidão, como a Bíblia diz, como um grão de areia da praia, eram milhares. E Deus disse a ele, você pega os 300, divide em fileira de 100, e quando chegar no confronto da batalha, você toca a buzina e diz, espada por Deus, espada por Gideão. E eu te entregarei os seus inimigos nas tuas mãos. Imagine Gideão, é na frente da batalha que o senhor tem que falar isso? Lá você toque. Pega o chifre de carneiro, toque todos os 300 e depois diga, espada por Deus, espada por Gideão, e eu entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Se Gideão não acreditasse, ele não iria para o campo de batalha e não faria. Muita gente perde de receber de Deus milagres, intervenção divina de maneira sobrenatural, em todas as áreas, porque na realidade não crê. Se cresce, faria. Por que isso, pastor? Por que esse confronto dentro do ser humano de não crer? Amado, se você, olha, eu tenho um lema que eu sigo, e eu sempre falo isso quando eu faço campanha. Se você não crê, e eu mando, e aí está todo mundo sentado na campanha, eu digo, olha para essa irmã, olha para essa irmã. Diga assim, se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Mas se você não crê, você vai ver a glória de Deus na minha. Significa isso, pastor? Chamei muita gente a fazer voto. Mais de 20 pessoas receberam milagre, intervenção, causa na justiça, cura, coisas sobrenaturais que tinham pedindo a Deus. E por que os outros não foram, pastor? Uns porque não creram, outros que não pediram, outros que disseram assim, já pediram, não recebi, não vou não. Querido, se você não usar a sua fé, não tem nada que você faça, não tem nada que você fale para Deus, que mova o coração de Deus. A única coisa que Ele quer de mim e de você é que acredite nele. Todo mundo pode duvidar, acredite você. Quem acredita sai na frente. Quem confia em Deus, crê em Deus, recebe de Deus. E quem não crê, pastor? Querido, cada um com a sua fé. Vamos lá. Por que Deus coloca no limite? Por que colocar no limite uma pessoa que Deus... Muitos dizem assim, Deus já sabe o que a pessoa vai pedir.
Deus já sabe o que a pessoa vai fazer. Não. Toda vez que Deus manda você fazer algo, você tem condições de ser fiel ou infiel, obedecer ou desobedecer, fazer o que Deus está mandando e não fazer. Se você observar, Deus manda Abraão subir no monte, eu quero seu filho. Ele subiu. Querido, ele podia, se acha que ele não subiu com dois pensamentos, subiu. Eu creio que ele nem a Sara falou, a sua esposa. Porque se ele dissesse, vou sacrificar o menino lá em cima, a Sara dizer, você está velho, está gagá, meu filho, sai daí. Esse menino esperei o filho da minha velhice. Você ia matar meu filho lá em cima do monte de sacrifício? Se mate você, meu filho não. E ele sobe. Se você pegar a Bíblia, quando Abraão pega a faca daquele tempo, que era uma pedra polida, e bota a mão nos olhos da criança, que vai matar a criança, por que Deus deixou no limite da fé ali? No último instante para ele falar. Por que ele não falou antes? Não, você já amarrou a criança, você já fez o altar, eu sei que você vai matar. Quando ele colocou a criança deitada, amarrou, que botou a mão nos olhos, que pegou a faca, que fez assim, o anjo, a Bíblia diz assim, o anjo bradou, disse, Abraão, não mate a criança. Agora Deus sabe que pode confiar em você. Por que foi no limite? Não foi antes. Porque você é aprovado no limite da sua fé. Se você vai negar, se você vai retroceder, se você vai duvidar de Deus, se você não acredita na palavra que Deus te deu. É por isso que muitas vezes, se suas emoções, aprenda isso, a sua fé não superar os seus sentimentos, você não consegue servir a Deus. Porque as emoções fazem você retroceder. Querido, Davi um dia se encontrava assim. No Salmo 55, versos 1, vamos lá. Salmo de Davi, 51. Escuta a minha oração, ó Deus, e não ignore a minha súplica. Ouve e responde-me, pois os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Por causa do barulho do inimigo, por causa da opressão dos ímpios, pois me causam sofrimento e irado me atacam. Eles estão irados e me atacam. O meu coração está acelerado, batendo muito forte. Os pavores da morte me cercam. Temor e tremor me dominam, e o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como pomba, voaria até encontrar repouso. Agora veja Davi. Davi era sincero, e todo homem sincero diante de Deus, Deus para ouvir. Ele fala do que está sentindo, ele fala do tremor, ele fala até da palpitação do coração dele, do medo que ele estava sentindo, que os inimigos estavam se levantando, que estavam armando contra ele, queriam matá-lo. E ele disse, Deus, eu queria ter a pomba, eu queria ter asas como de pomba, porque eu voaria para um lugar bem para eu repousar e descansar, porque dentro de mim a carne está tremendo, o coração está palpitando, mas Davi não tinha asa. Davi não podia fugir. Davi não podia voar para bem distante. Assim é muitas vezes nós. Os problemas, dificuldades, as lutas, adversidades, elas têm que ser enfrentadas. Você goste ou não, é guerra, é luta, querido. Os maiores guerreiros, se você chamar se você convidar uma pessoa, um capitão não é formado, amado, em mares, em águas paradas. É em tempestade que você
se transforma em um grande capital. Quando você é provado nas provas da vida, onde você enfrenta situações que você passa, você amadurece, você cresce, e você passa a ser referencial para muitos que virão depois. Porque você enfrentou, você suportou, você venceu, e você é uma pessoa que é para ser escutada. Porque você não desistiu, você não se entregou. E por que Deus leva eu e você ao limite? Para que eu e você entenda que a palavra dele não volta vazia. Que tudo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele manda, ele é fiel em cumprir. É, pastor. Porque tudo que ele vai mandar você fazer parece loucura. E loucura, muitas vezes você vai trazer o seu raciocínio, a sua mente, e você não vai fazer porque você vai pensar. Quando você parar para pensar, você não faz o que Deus mandou você fazer. Porque toda vez que Deus manda você fazer algo, parece que é loucura. Se você observar, tudo é de encontro ao que você aprende na sua vida. Deus diz assim, é dando que se recebe. E quem é que quer dar para receber? Que eu quero, Deus me dê para eu dar. Querido, quando você começa a andar com Deus e assim, quer ser o maior? Sirva a todos. Tudo parece que é de contramão. Parece que Deus diz assim, meu Deus, por que Deus mexe com as emoções do ser humano? Para ver se você acredita nele ou não. Seu sentimento é levado. Porque você é levado a duvidar do que Deus fala. E porque o diabo luta para que você não creia no que Deus fala, mas no que as pessoas falam. Pastor, é difícil. Se você observar, todo aquele na Bíblia que se deixou se vencer pelo que as pessoas falaram, foram destruídos, derrotados. Como isso, pastor? Deus chegou para Adão e Eva, botou no jardim lindo, jardim do Éden, colocou todo tipo de animal, colocou todo tipo de fruta, e disse assim, ó, só quero pedir uma coisa a vocês. Tem uma árvore nesse jardim, não toque, não coma, porque se vocês tocarem e comerem, vocês morrerão. Está vendo essa imensidão de árvores frutíferas? Você pode tocar em todas, coma de todas, mas dessa não toque e não coma. Vem a serpente lá e diz, pode comer que não vai dar nada. Pode usufruir. E você vê, amado, a pessoa tinha tudo para ser feliz. Tudo para estar no jardim do Éden. Tudo para comunhão com Deus, perde tudo. Porque vem uma pessoa de lá e conversa uma coisa que diz assim, não é nada disso. E o diabo destrói a vida da pessoa. Eles são expulsos do jardim do Éden por causa de quê? Por causa de uma conversa. Como é que você... Rapaz, eu fico pensando assim, todo dia Deus vem conversar com eles. Um dia que a serpente vem conversar, convence eles e faz eles perderem tudo que tinha conquistado. Querido, você é levado no limite da fé porque você... E por que no limite da fé, pastor? Amado, o diabo pega a fruta e diz assim, ó, você está vendo, Deus diz que se tocasse a morrer, eu toquei e não morri, estou aqui, ó. Mostra a fruta para Adão e Eva. A Bíblia diz que eles olham e fazem assim, ó. Imagine, vendo a fruta, ouvindo a serpente falando, ainda se saborosa para comer, imagine. Ainda morde, ainda dá o marido, ainda toca. E o que acontece, pastor? Toda vez que você duvida de Deus, você perde Deus de conquistar, de vencer. Deus te leva no extremo para que a sua fé seja manifestada nele. Porque Deus deixou Jó passar por tudo aquilo.
Depois que o cara está no chão, com tumores no pé, na cabeça, que Deus muda o quadro dele. Por que não antes? Mas ele tem que ser provado. Levou Jó no limite da fé dele. Por que você, para confiar em Deus e ter uma fé diferente, você vai ser levado ao extremo com Deus? Porque Deus deixou Daniel entrar na cova de leões, é um rapaz justo, honesto, um homem com integridade inabalável, uma conduta que ninguém tinha naquela época, vai para dentro de uma cova de leão. Por que ele tinha que ir para a cova do leão? Se ele era uma pessoa correta. Deus lhe leva no limite da fé, para ver aonde está a sua fé, a sua confiança nele. E é por isso que muita gente, por não confiar, por não acreditar, se desespera, porque o que eu estou vendo, pastor, não gera fé. O que eu estou sentindo está gerando dúvida dentro de mim, incerteza. E isso eu não quero fazer. Amado, não importa quem não crê em Deus, não importa quem não acredite em Deus, creia você. O problema é que as pessoas estão esperando que outros creiam. Irmão, fé é independente. A sua fé tem que ser independente de qualquer pessoa. De sua mulher, de seu filho, de sua filha, de sua mãe, de seu pai, de seu irmão. Esqueça, cada um tem a sua fé. E se você não entender isso, porque o que Deus manda você fazer, você vai questionar, irmão. E toda vez que você questiona, você não recebe de Deus. Eu acho que é Marcos 11:32. Bota na tela para mim aí. É o versículo que diz assim: dirá ao monte, ergue-te, lança no mar e não duvidar no seu coração. Pega para mim, hein? Dirá ao monte, ergue-te, lança no mar e não duvidar no seu coração. Será feito conforme você pede. É 11:23. Presta atenção. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração. Por que está dizendo duvidar no seu coração? Não está dizendo duvidar no que você está falando. Porque se não vir daqui de dentro, não serve para Deus. Não adianta você falar, decretar, orar, se dentro de você não crê. Porque Deus sonda o seu coração. Não tem fé, você não recebe. Por isso que pô, pastor, é difícil servir a Deus? Porque Deus não trata de emoção. Eu estou triste. Toda criança cresce assim. Quer alguma coisa, esperneia, chora, faz birra, faz cara feia, faz ser sisudo e quer do seu jeito. E Deus, seu pai, sua mãe pode ser um palerma. Deus não vai ser nunca um palerma. Deus nunca vai ser um babá para você. Deus vai ser, irmão, Deus vai ser seu parteiro, sua parteira. Não pense você que Deus vai ser uma babá. Faz um bico, uma cara feia, se joga no chão. Se você chegar no shopping lá agora, você vai ver criança querendo que a mãe compre, e a mãe sem dinheiro, coitada, compre isso, me dê aquilo, e o menino fazendo uma maior zoada no shopping, se jogando no chão, e a mãe, menino, pare. A mãe gasta até o que não tem para o menino parar. Com Deus, aprenda isso, com Deus, você pode chorar, espernear, você pode dizer que vai desviar, você pode dizer não vou mais, não quero mais. Jesus diz, vai minha filha, se comigo não está, você está enfrentando, dando vitória, imagine sem mim. Por quê, pastor? Porque, querido, com Deus não há emoção, há fé. Deus responde a sua fé. E será feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te sarou. Querido, crê que eu posso fazer isso? Jesus sempre perguntava algo, se a pessoa acreditava no que estava pedindo e a quem estava pedindo que era Jesus. Quando você chega diante dele, você tem que crer. Por isso que, se não duvidar no seu coração, mas crer, isso que você está pedindo vai acontecer.
Mas se você não crê, você não vai provar. Pastor, é difícil, pastor, é. Querido, é no limite da fé. Deus coloca você entre a fé e a razão. Obedecer ou desobedecer. Eu sempre falo aqui que é mais fácil orar por uma pessoa fiel do que o infiel. É mais fácil orar por aquele que obedece do que aquele que desobedece. Porque o que obedece no instante recebe. O que desobedece passa a consequência da desobediência. Não existe, irmão. Você sabe que Jesus chamou Pedro e disse assim, ó, deixa eu te avisar, Pedro. Você tem uma fé que eu admiro. Imagine Jesus falando para Pedro. Mas eu não quero que sua fé desfaleça. Por que Jesus vira para Pedro assim, não quero que a sua fé desfaleça? Vamos lá, Lucas 22, 31. Lucas 22. Presta atenção. Simão, Simão, Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar você como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortalece os irmãos. Jesus vira para Pedro e diz assim, rapaz, eu não quero que você desfaleça na sua fé. Você é um homem de fé, você é ousado, você é ousado. Você já andou sobre as águas, você já tirou moeda da boca de peixe, você é o cara, você, Pedrão, é um homem de fé. Mas eu não quero que você desfaleça. O que é desfalecer na fé? É começar a duvidar. Foi o que quando ele negou Jesus, pega a sua rede, bota nas costas e vai pescar. Abatido, triste, porque negou a Jesus e se abateu. Porque Jesus sabe que quando você se abate, suas emoções vão lá para baixo. E você começa, parece que o diabo senta do lado do crente e diz assim, onde está o teu Deus agora? Cadê o Jesus que estava no culto lá, que curou a irmã, que estava com o mesmo problema que o seu, não curou você? Que a irmã contou o testemunho que foi abençoado e você não foi? Cadê o teu Deus? Nessa hora, amado, é que você está sendo provado no limite da sua fé. E você tem que levantar e dizer assim, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar, eu sei que Ele está comigo. Porque quando você faz assim, Deus de lá está vendo, ó, você sendo provado e aprovado por Ele. É muito fácil dar glória a Deus quando tudo está bem. Eu quero ver quando tudo está mal. Mas muitas vezes o problema não está em Deus nem no diabo. Está no próprio ser humano, que muitas vezes faz do seu jeito. Toda vez que você fizer do seu jeito, você responde por você. Toda vez que você fizer como a palavra está mandando, Deus responde por você. Querido, toda vez que você fizer como Deus está mandando, Deus honra. Se você observar na Bíblia, Davi era bem sucedido como, pastor? Só fazia o que Deus mandava, irmão. Ele não queria saber de ninguém. Vou persegui-los, vou alcançá-los. Vai persegui-lo, vai alcançá-lo e vai pegar tudo que foi levado, roubado por eles. Davi ia, alcançava, trazia tudo que foi roubado. Davi não perdia nada, porque como Deus falava com ele, Deus honrava ele. Ele não queria saber. Quando Deus manda perseguir os inimigos, estavam 600 homens com Davi. Só chegaram lá 300 e poucos homens. Hein? Não, tinha 400 que era o exército dele, mas depois era 600. Quando ele vai vencer o Amalequita, são 600. No meio de caminho fica 200. Depois alguns ficam no caminho de cansaço que estavam na guerra. E o que acontece acerca disso? Davi não diz, vamos com o que está aqui. Não tem 600, mas o que tem aqui nós vamos vencer. Ele podia dizer assim, Deus mandou com 600, agora com 400 a gente vence, com 300 e poucos a gente vence. Quem mandou garante. O problema é que muitas vezes a gente quer uma lógica. Se você deixar suas emoções entrar, você não recebe o que Deus manda. Por que Deus mandou você fazer?
Porque é loucura. Eu até brinco, gosto de brincar. Vá lá e fale com a rocha, Moisés. Falar com a rocha é. Já viu alguém falar com pedra? Você questiona porque ele está falando com a pedra e Deus está dizendo assim, fale com ela que ela vai dar água. E entra na cabeça do ser humano, se você chamar uma pessoa aqui, fale com a pedra ali que vai dar água. Vai dizer, você está maluco, você nem manicômio, meu filho. Manda um senhor pegar um bastão e dizer assim, ó, vá lá e toque na água que o mar vai se abrir. Querido, só faz se você crer. Você só faz o que Deus está mandando se você acreditar em Deus. É por isso que muitos não provam de milagre. Porque, aí diz assim, pastor, por que Deus cura uns vê milagre, vê testemunho e outros não? Querido, se a pessoa não crê, não adianta orar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nunca venha aqui na frente receber oração se você não crê na oração que você vai receber. Se você pensa que é um paliativo, tome um Doril, um Anador em casa. Ou um Dorflex e fique em paz. Mas se você quer Jeová Rafá, você quer a cura. Porque Deus não é paliativo. As pessoas pensam que Deus é um paliativo. Quando eu chegar em casa, dou volta. Quando eu acho, não. Querido, eu nunca fui receber oração do meu pé, para no outro dia meu pé ficar inchado de novo. Eu nunca fui receber de doença que tinha no meu corpo, amanhã está sofrendo de novo. Eu não criei mais nunca em Deus, irmão. Eu não aceitaria que ele fosse Jeová Rafá. Mas a minha fé é convicta. Recebi a oração do meu pé, no outro dia eu estava calçando tênis, desinchado, estava todo podre meu pé. Não importa quem não crê, meu irmão. Quem acreditava era eu. Quem recebeu o milagre foi eu. Mas eu acho, minha irmã. Quem tomou 70 injeções foi eu, quem foi para o médico foi eu. Quero saber de quem acha. Quem está lá, quando você está na UTI, não tem ninguém do seu lado, não. Você já entrou na sala de UTI, você já foi no hospital. Você, vou dizer a você, se você nunca foi visitar ou nunca entrou, é um aqui, outro ali, 10 de um lado, dependendo do tamanho da UTI. Ou até mesmo um centro intensivo de 5 de um lado, 5 de outro. Um de lá gemendo, o outro de cá fedendo, o outro de cá todo arrebentado, o outro de cá todo sangrando, o outro todo vomitado. Irmãos, a cena, os médicos em cima de um bombeando, metendo o tubo em cima do outro, puxando não sei o que, meu irmão, você olha assim, e você ali, ó. Jesus, meu Pai. E o que tiver melhorzinho fica olhando. Me tire daqui, Jesus, me tire daqui, Jesus. Naquele momento é você e Deus, irmão. Eu quero saber quem não está acreditando em Deus, quem tem que acreditar sou eu, quem tem que se mandar ali dentro sou eu. Aí você está atrás dos outros, fica atrás de ninguém, irmão. É você e seu Deus, é você e sua fé e seu Deus, irmão. Não importa quem não creia, não importa quem não acredite, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Porque não se baseie por fé de ninguém, irmão. Baseie pela sua em Deus. E é por isso que eu sou veemente. E por isso que muitas vezes eu te confronto todo mundo. Rapaz, pastor, o senhor é meio maluco. Não sou maluco não, irmão. É porque eu sei que Deus faz na vida de quem crê. Porque parece que é uma loucura, irmão. Parece que Deus, Jesus é um Doril, um Anador, que toda hora. Não, irmão, Ele é cura. Querido, tem coisa. Eu podia dar tanto testemunho aqui dentro de tanto milagre que Jesus faz. Renata aqui, ela estava, a filhinha dela entrou para a salinha, Alice. Eu estava num congresso lá em Praia Grande, com vários preleitores de outros países. E estava lá num culto, vendo a ministração. Aí o marido dela ligou, pastor, que a gravidez dela era de risco. Pastor, ela está aqui, pastor, e a bolsa estourou. Vazou a água toda, a criança. E agora? Não, estou passando por aí, a gente vai orar. Vai para o médico. Não, deixa eu vou passar aí que a gente vai orar. Quando chegou lá, irmão, acho que ele tinha acabado de enxugar o negócio lá, está tudo molhado lá. Não foi isso?
A oração que ela recebeu foi essa aqui, irmão. Senhor, a bolsa que a criança estava estourou. Que o Senhor crie agora, Deus, uma outra bolsa, que essa bolsa quem vai fazer é o Senhor. E a criança não vai morrer, mas vai viver. Ela foi para o médico olhou, viu lá que a bolsa estava certa, disse, não, tá ok. Quando vai ter o neném, como Deus testifica isso? Ela vai para o Hospital Santa Amaro, chega lá, está Mateus pelo vidro, a mãe, os irmãos, olhando. O médico pega a placenta, que a criança estava envolta. Olhou, era uma gelatina e disse, que é isso? E falou, não, a gente pegou e ia pesquisar que placenta era aquela que ele nunca tinha visto. A equipe médica querendo saber que placenta era aquela. Foi a placenta que Deus fez para salvar a filha dela. Querido, pastor, e como é que Deus fez isso? Não sei, só sei que ele ouviu a oração e fez um milagre. O problema é como você crê. Quando você ora, você tem convicção do que você está pedindo, você recebe. Se não tem convicção, você não recebe, irmão. Como é que você vai querer que Deus faça algo se você não crê? Olha, pastor, pastora. Eu acho. Querido, olha, se eu não crer na oração da pessoa que vai orar, eu não recebi oração. Da unção que você honra, você recebe. Da unção que você não honra, você não recebe. É bíblico. E o que significa isso, pastor? Quando você recebe a palavra, tome posse da palavra. Deus não te dá garantia palpável, você não segura a palavra, você recebe aqui dentro. Eu creio em receber oração. Chegou um rapaz aqui, de manhã cedo. Um olho cego e o outro 95%. Tomando a injeção dentro do olho. Pastor, vou operar. Ele disse que o doutor disse que não. Vou falar quem é. O filho de Rita, irmã de Silvana. Estava tomando dentro do olho. Eu digo, que rapaz? Dentro do olho. Eu digo, Jesus. E vai operar e diz que não sabe se vai. Talvez eu fique cego. Não se preocupe não. Ele chegou lá em casa. Eu disse, ser cego não vai ficar. Você não vai perder a visão completa. Cego você não vai ficar. Querido, é assim como a palavra que ele recebeu. Analise. Veja o que é fé. Ele saiu, voltou à normalidade da visão, começou a dirigir Uber. Trabalha com Uber, dirigindo. Ele chegou aqui semana passada e disse, pastor, eu estava dirigindo e minha visão ficou de uma maneira que eu não estava enxergando quase nada já, pastor. E eu fiz assim, Deus, o Senhor usou o seu profeta lá, pastor Luiz, dizendo que eu não ia ficar cego. Ele disse, pastor, na mesma hora a visão fez assim, Eu digo, rapaz, que coisa boa. Ele reivindicou a palavra que ele recebeu. Ele creu na palavra que, se ele não cresce, naquele momento, irmão, ele ia ter que encostar o carro e esperar outra pessoa buscar. Porque quando você, aprenda isso, quando você reivindica a palavra que Deus te deu, é sua. Deus não volta com a palavra que te deu. Muitas vezes você vê orar por pessoas, e aí a pessoa, pastor, está assim, assado. O Deus que me ungiu me disse a mim, eu te ungi para libertar cativo, oprimido e curar enfermo e para leproso. Foi a palavra que eu recebi, eu decreto a pessoa curar. Pastor, e muitas vezes, por que o mal volta? Porque a pessoa volta a praticar tudo errado, irmão. Continua fazendo a mesma erra. O problema muitas vezes o problema sai da mão, vai para o cotovelo, sai do cotovelo, vai para o ombro, sai do ombro, vai para as costas, sai das costas, vai para a coxa. Enquanto a pessoa não conserta a vida. Porque toda vez que você usa a sua fé, Deus não vai deixar você ser envergonhado, porque você usou a sua fé. Sua palavra não vai cair em terra, mas crê no que está sendo. Porque muitas vezes está pensando que é uma palavra.
Tem gente, amado, recebe uma oração, estou curado. Num dia que chegou uma notícia triste, meu irmão, volta a doer tudo de novo. Por quê? Porque as emoções falam mais forte do que a sua fé. Se você ficar, outro dia a gente estava brincando, se você quiser, entenda isso, se você falar de uma moto, presta atenção, vou comprar tal moto, você vai sair de carro aí, sair andando, você só vai ver a moto que você quer, você sabe isso? Rapaz, olha ela aqui, ó, outra aqui, ó, e você nunca falou e nunca presenciou. Agora você começa a ver na rua, você está andando, você vê. A mesma coisa é um carro, você fala só do carro, você só vê o carro. Querido, assim é a fé, quando você é convicto do que você quer, do que quer fazer, Deus vai com você, Deus honra a sua fé. Agora, não pense em tal pessoa que um dia está crendo, um dia não crê em nada. Um dia está cheio de fé, um dia não está. Meu irmão, aprenda isso, continue em passos lentos, mas sempre para frente, crendo. Deixe quem quiser ficar no meio do caminho duvidando, creia você. Não importa quem não creia. Olha, quando você chegar no ápice, chegar onde Deus quer te levar, não fique com pena de quem ficou para trás, não. Porque ouviu a mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo Espírito, o mesmo Deus e não creu. Se você chegou lá, meu irmão, Deus deu a você. E aí não é porque o irmãozinho ouviu a mesma mensagem. Não creu, não tomou posse, não se lançou. Você imagine, a campanha passada, o reino de Deus é tomado à força. Tinha mais de 150 pessoas na igreja aqui. 20 e poucas pessoas receberam o milagre do voto que fizeram. Outras coisas. Por que 150 e só 30, 40 pessoas receberam o milagre? Não todos. Se todos estavam ouvindo a mesma mensagem, se todos vieram ser ministrados, se todos vieram receber a oração da fé, aí cada um com a sua fé. Se, toda vez que chamar por enfermo ou problema e você não crê, nem sai do seu lugar, não se preocupe não, que eu vou até admirar a sua fé. Agora, se você sair para receber a oração que não está crendo em nada, vai ser um paliativo. Em casa, toma um dourinho, um anador resolve. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.